Boa noite, de volta às nossas aulas de administração de capital de giro. E hoje, última aula do semestre. Pois é, já estou com saudades já de vocês já. Mas, vamos lá? Então, aula de número 13. E como eu havia prometido, vamos encerrar com chave de ouro. Então, vou apresentar para vocês aqui a NIG, o cálculo, é um indicador, necessidade de investimento no giro. E como eu havia dito logo nas primeiras aulas, nós vamos também apresentar para vocês aí o indicador de alavancagem, que vocês já conhecem de outras matérias de finanças, né? Porém, aqui a gente vai apresentar um cálculo diferente e assim uma análise um pouco diferente deste indicador, tá? Voltado aí para a nossa discussão de capital de giro, de custo financeiro, aí, de tomada de recursos, tá bom? Então vamos encerrar aqui a matéria completa, aprendemos tudo sobre análise e administração de capital de giro. Estou recebendo os trabalhos de vocês já. Então vamos às informações. Então já dissemos, hoje é a nossa última aula. A prova P2 será feita na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, e será feita da mesma maneira que nós fizemos a P1. Tá? Então, no dia 11, no Moodle, vocês entrem lá, terá um pequeno vídeo, né, será a aula 14, né, prova P2. Então, terão instruções no vídeo sobre as questões, sobre, enfim, tirar dúvidas ali das questões. E terão um formulário em Word para vocês preencher com o cabeçalho, são os dados de vocês, e colocar ali as respostas para as questões. Bom, então já foi feito uma vez, faremos da segunda vez, não houve problemas, não vai haver problemas agora na prova P2. E vocês terão um prazo para entrega, e esse prazo será avisado aí nessas instruções de vídeo no dia 11. Tudo bem? Então, se preparem. Boa prova. Bom trabalho. Bons trabalhos. Já estou recebendo os trabalhos aí. E boa aula hoje. Até mais. O primeiro indicador que vamos ver chama-se NIG, necessidade de investimento em giro. Já vimos que capital de giro é o montante que uma empresa precisa para andar sozinha, sem necessitar de mais aporte de recursos. O capital de giro pode ter um componente de terceiros e um componente próprio. Especificamente no caso do Brasil, onde as taxas de juros de recursos de curto prazo são muito altas, a empresa pode estar tomando recursos a taxas altas para o curto prazo e, com isto, comprometendo o seu resultado. Normalmente, o que os analistas usam para determinar a liquidez da empresa é o cálculo do CCL, capital circulante líquido. Fácil de calcular. Ativos circulantes menos os passivos circulantes. Porém, o que notamos é que muitas empresas com CCL positivo necessitam constantemente de aporte de recursos. E isto não deveria acontecer. Uma vez colocado o capital de giro na empresa, ele deve ser suficiente para fazer a empresa andar sozinha. Aí entra o conceito de NIG, necessidade de investimento no giro, que são os ativos cíclicos menos os passivos cíclicos. O que é um ativo cíclico? É um ativo que precisa ser constantemente financiado. Por exemplo, duplicados a receber, estoques. Quando a empresa financia esses ativos cíclicos com recursos de curto prazo, ela tem que constantemente renovar essa captação de recursos. E a taxa pode ser muito alta e inviabilizar o resultado da empresa. O correto é financiar ativos cíclicos com passivos de longo prazo e não de curto prazo. Então,
O cálculo da necessidade de investimento no giro é muito simples. Precisamos pegar, dentro dos ativos circulantes, quais são os ativos cíclicos, duplicados a receber, estoques e impostos a compensar. E do lado do passivo circulante, separar os passivos cíclicos, fornecedores, salários e encargos e impostos indiretos. Uma empresa é considerada saudável do ponto de vista de composição do capital de giro quando o capital circulante líquido for igual ou maior do que a necessidade de investimento no giro. Este problema ocorre principalmente com as empresas que estão constantemente fazendo desconto de duplicatas ou desconto de cheques em bancos e, com isso, comprometendo o seu capital de giro. Outro indicador financeiro mal utilizado é o grau de alavancagem. Aqui nós temos o grau de alavancagem operacional e o grau de alavancagem financeira. O que esses indicadores medem? Medem a relação entre custos fixos e custos variáveis. O que derruba uma empresa em época de crise são custos fixos altos. E o que ajuda uma empresa a crescer bastante é trabalhar com capital de terceiros quando ele é barato. Esse indicador é mal interpretado porque, se de um lado ele mede o risco da empresa, em situações de vantagem, esse alto risco pode gerar alto retorno, mas não é para todo mundo que isto ocorre. Portanto, vamos entender melhor como é que funciona este indicador. A fórmula original para se calcular o grau de alavancagem operacional é dividir a variação percentual no LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda, pela variação percentual nas vendas. Mas é um cálculo difícil de ser feito, porque não basta pegar o período anterior e o período posterior. Nós temos que calcular essa variação percentual sempre no mesmo período, ou seja, projetar um crescimento. Porém, desta fórmula, nós podemos derivar esta segunda fórmula, que é quantidade que multiplica preço unitário menos custo variável unitário, dividido por quantidade que multiplica preço unitário menos custo variável unitário, menos custos fixos. Lógico que para se usar esta fórmula, nós precisamos ter informações internas da empresa, preço unitário e custo variável unitário. Porém, podemos derivar uma terceira fórmula, muito mais fácil de usar, que é lucro bruto dividido pelo lucro operacional. Quanto maior o resultado desta divisão, maior o grau de alavancagem. Isso significa maior o risco que essa empresa está tendo, porém, maior o resultado unitário de seu produto quando estiver acima do ponto de equilíbrio. Portanto, há duas interpretações nisto. Uma de risco, se as vendas caírem, a empresa fatalmente estará em situação ruim, e uma de retorno. Caso esteja acima do ponto de equilíbrio, o seu ganho unitário poderá ser maior. No grau de alavancagem financeira, a análise é a mesma e o cálculo é feito da seguinte maneira: variação percentual no lucro sobre variação percentual no LAGIR, que daí podemos derivar a outra fórmula: quantidade que multiplica preço unitário menos custo variável unitário menos despesas financeiras, dividido por quantidade que multiplica preço unitário menos custo variável unitário menos custos fixos menos despesas financeiras. Portanto, derivado disto, temos a última fórmula. É a divisão de lucro operacional pelo lucro líquido. Se no grau de alavancagem operacional o foco é medir quanto as despesas fixas afetam o lucro operacional, no caso do grau de alavancagem financeira, estaremos medindo quanto as despesas financeiras afetam o lucro da empresa. Olhando-se a demonstração de resultado de uma empresa, temos aí o grau de alavancagem operacional é afetado pelas contas que estão relacionadas entre vendas brutas e o lucro operacional. E o grau de alavancagem financeira é afetado pelas contas que estão entre o lucro operacional e o lucro líquido depois do imposto de renda. Obviamente, podemos pensar numa conjugação desses dois graus de alavancagem e teremos aí o grau de alavancagem
combinada. Uma conclusão interessante é que o grau de alavancagem combinada não é a soma do grau de alavancagem operacional com o grau de alavancagem financeira. Porém, é a multiplicação desses dois indicadores. Isto quer dizer o seguinte, que se tivermos um grau de alavancagem operacional alto e um grau de alavancagem financeira alto, o que também significa um risco alto do ponto de vista financeiro, o grau de alavancagem combinada será a multiplicação dos dois, ou seja, estaremos alavancando o próprio risco da empresa. As empresas em situação de risco adequado, não muito alto, têm apresentado um grau de alavancagem no máximo igual a 5. Isso significa o grau de alavancagem combinado. Óbvio, se tivermos um grau de alavancagem operacional de 5 e um grau de alavancagem financeira de 1, teremos um combinado de 5. Então, o importante é combinar os dois graus de alavancagem e ver qual deles tem maior influência no risco e, portanto, no resultado da empresa.